Gente, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Teraquiz Podcast. Considerando que tanto o Onco Teraquiz está aqui presente e o Rádio Teraquiz também, o assunto de hoje acho que não poderia ser diferente. A gente vai começar falando sobre qual a melhor forma de aprender durante e após a residência. Meu nome é Maria Tereza, eu sou médica, sou radioterapeuta ou radio-oncologista, como preferirem, e eu sou tão apaixonada por entender como aprender melhor e melhores métodos de estudo, que em 2022 a gente acabou fazendo o Rádio Teraquiz, né, que a gente vai falar mais ao longo desse podcast. A gente tem aqui também o Pedro e o Otávio. Eu vou deixar eles se apresentarem. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Pedro, eu sou médico oncologista, sou formado pelo ICESP. Atualmente eu sou um jovem oncologista aí começando a carreira, enfrentando novos desafios, mas eu acho que, assim como Maria Tereza falou, esse é um tema que não poderia faltar no nosso podcast, já que faz parte de toda a plataforma que a gente vem tentando desenvolver, que é formar melhores oncologistas e melhores radio-oncologistas ao longo da residência médica. Eu terminei a residência ano passado no ICESP. Atualmente eu trabalho aqui em Recife, tanto no privado quanto no SUS, alinhado a ensino, a pesquisa clínica, que é uma coisa que eu sou apaixonado. E eu espero que nesses próximos minutos a gente consiga desvendar um pouquinho melhor para vocês qual que seria o melhor roteiro de aprendizado ao longo da residência. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio, sou um jovem oncologista, assim como o Pedro também, encarando esse novo desafio aí da vida profissional, após um período aí que a gente tem aí, como todos estão escutando, ao longo da carreira, e a gente também tem a ansiedade de poder ajudar vocês nesses primeiros passos e também primeiros passos profissionais. Eu sou formado também, assim como o Pedro, no ICESP, na verdade na turma dele também, e atualmente estou atuando em Curitiba, tanto no setor privado como no SUS também. Eu acho que acabou que o nervosismo é tanto, né, para esse primeiro podcast, que eu acabei esquecendo de falar a minha formação. Eu sou formada em radioterapia, fiz residência na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Depois da Beneficência, eu fiquei mais 2 anos como preceptora no Sírio-Libanês e mais 1 ano como assistente. E também fiquei 2 anos no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, né, que é no ICESP, onde a gente acabou conhecendo também os meninos. Vamos começar, então, a falar um pouco sobre isso. A primeira pergunta foi assim, há algumas semanas atrás, eu acabei abrindo uma caixinha no Instagram e pedi para as pessoas mandarem, né, quais os maiores desafios que elas têm em relação ao estudo. E uma das perguntas que mais chegou foi realmente como conciliar residência e trabalho com estudo. E a maioria das pessoas mandou também que não consegue manter uma rotina de estudo. Como fazer e o que elas devem fazer. Então, eu queria passar aí a bola pro Pedro ou Otávio. Como que vocês conciliam trabalho e residência com estudo? Eu acho que essa pergunta aí eu acho que talvez a principal pergunta, né, que gera mais angústia na vida do residente e principalmente também no começo da residência, né? Eu não sei o que o Pedro acha, mas eu sentia que, pelo menos no começo, no primeiro ano da residência, era praticamente quase que impossível, pelo menos dentro das possibilidades que o ICESP proporcionava pra gente, de intensidade de trabalho, ter assim, um momento muito claro, assim, de conseguir sentar, estudar, tomar um café, conseguir ali ter um período bem tranquilo ali de estudo. Acabava que a gente precisava otimizar bastante com o que a gente aprendia mesmo no dia a dia ali, um tempo de ter alguma coisa prática, né, alguma coisa que a gente pudesse ter uma tabela, ou eventualmente alguma cola que a gente tivesse na nossa mesa ali para estudar, né, e, enfim, up to date, coisas desse tipo, assim. Acho que a residência ao longo, pelo menos na nossa, acabava proporcionando algumas medidas de ensino que facilitava isso, né? Então a gente acabava tendo algumas aulinhas assim mais objetivas que conseguiam conciliar pra gente, e a gente conseguia ter esse ensino, assim. Não sei o que você acha, Pedro. Eu concordo com o Otávio. Eu acho que a gente entra na residência, que é um universo completamente novo, né? A oncologia é uma coisa que a gente não está acostumado a ver ao longo da clínica médica. É uma coisa que a vasta maioria das universidades não tem como currículo formador. Então é o nosso primeiro contato. Depois de especialistas, como médicos internistas, a gente tem que lidar com uma nova especialidade, novos nomes de drogas, novas doenças, né? E eu acho que a gente vem com uma carga muito grande de ansiedade, de querer lidar da maneira tradicional de estudo, né? De ser aquela pessoa que senta, tem um horário fixo de estudo à noite, como a gente sempre aprendeu ao longo da faculdade, da clínica médica. E a primeira quebra de paradigma, eu acho que é perceber que no início da residência, especialmente, a gente não tem tempo, e quando a gente tem um pouco tempo disponível, a gente não tem força para fazer isso, né? Então eu acho que o primeiro ponto tem que ser de tentar readequar um pouco as expectativas, né?
O fato de você estar preso numa enfermaria de oncologia das 7 da manhã às 7 da noite, que é a realidade da vasta maioria dos residentes de oncologia no primeiro ano, não significa que você não está aprendendo, né? A gente aprende de maneiras indiretas, de uma maneira alternativa, vamos dizer assim. E eu acho que a principal dica para o primeiro ano é focar no assistente, é focar na pessoa que está ali do seu lado, que já passou por isso, que entende um pouco do dia a dia do residente e consegue passar os conceitos principais que você tem que ter ao longo desse primeiro ano, né? Quando você traça um pouco da rotina do que vão ser os seus próximos 3 anos e quais vão ser os seus objetivos, aí começa a ficar um pouco mais claro como estudar ao longo da residência médica, na minha opinião. Eu acho que você trouxe uma questão bem legal, né? Que eu acho que oncologia, pelo menos para mim, talvez para outras pessoas que já gostavam de oncologia e já tinham um conhecimento prévio, como é o caso também foi do Pedro, eu acho que é um mundo totalmente à parte, né? São nomenclaturas diferentes, são doenças diferentes, são medicações totalmente distintas da clínica médica. É realmente um mundo, assim, você tá saindo totalmente da casinha e indo para outra situação, né? E eu acho que o primeiro ponto que você colocou, esse realinhamento das expectativas, é entender que não é um momento de desespero, né? Porque o primeiro sentimento que dá é isso, né? Você vê tanto de coisa que vai tendo, tanto de conteúdo, aí você vê primeiro um tipo de neoplasia, depois vai para outra, aí você vê as medicações, e aí você vê tudo aquilo, aí você tem que dar conta de lidar com o paciente, depois família, toda a complexidade que gera em torno de um paciente oncológico, e ainda ter tempo para estudar. Eu acho que o normal talvez fosse não ter o tempo para estudar e tá tudo bem. Acho que você falou muito bem das maneiras indiretas, né, de focar na pessoa de referência, de discutidor. Acho que é uma coisa que é fundamental, assim, para ter esse norte de você começar a buscar ali e dar os primeiros passos nesse sentido. Na radioterapia é exatamente a mesma coisa, né? É entrada direta, então a gente não faz a clínica médica antes, mas a gente sai da faculdade e cai na residência e basicamente é um mundo completamente novo. A gente começa a prescrever em Gray, né, que é uma medida assim, completamente diferente. A gente começa a ter aula de física, de radiobiologia, começa a ver coisas completamente diferentes do que a gente viu na faculdade, porque assim, realmente, se a gente não tem a disciplina de oncologia, imagina a radioterapia, né? Então, é um mundo também completamente novo. Eu acho que a gente fica perdido em todos os aspectos, assim, tanto no dia a dia pra tocar a rotina mesmo. Eu acho que foi uma dificuldade que eu tive. Eu tenho até R+, que não iam me deixar mentir, mas assim, eu era tão ansiosa nessa questão de preciso aprender, preciso entender o que eu tô fazendo, que eu ficava assim, tinha 2 dias de residência, eu ficava, gente, quando começam as aulas de radiobiologia? Quando começam as aulas de física? Porque você realmente fica na expectativa, né? E eu acho que o que vocês dois falaram, eu super concordo, que você vai aprendendo na prática, você vai aprendendo no dia a dia, e isso é um aprendizado que não pode ser descartado. Então, às vezes, o que eu vejo é muito R1 frustrado, assim, eu não tenho tempo de estudar, eu não consigo estudar, mas eu acho que tem esse lado também, que você tá lá todo dia, dedicando o dia inteiro para aprender uma coisa nova, e isso não é uma coisa que pode ser descartada. Então, isso é sim um método de estudo, um método de aprendizado, e é um método super ativo, né? Que é uma das coisas que a gente vai comentar aqui ao longo do podcast. Eu acho que é interessante quando a gente fala de rotina de estudo, tentar, como eu disse, alinhar as expectativas para cada um dos anos, né? Eu costumo dizer que oncologia é a única especialidade clínica que são 3 anos de residência. E isso não é por acaso, né? A gente entra, como o Otávio bem falou, querendo entender daquelas medicações, daquelas indicações, dos inúmeros estudos que tem para aquilo, mas isso, não, na minha concepção, não é o que faz um bom oncologista, né? Ao longo do primeiro ano, quando a gente toma ciência do que é especialidade, no que pode ter de mais dramático, né, que é na enfermaria, eu acho que existem outros aprendizados que são tão importantes quanto saber prescrever um quimioterápico, né? Você saber prognosticar uma doença, entender que paciente tem aquela doença que vai ser mais grave do que outro, saber como as doenças levam aos desfechos finais, né? Como cada doença pode intercorrer e levar o paciente a óbito. Então a gente vai aprendendo isso pouco a pouco no dia a dia. É uma clínica médica diferente, né? Saber paliar os sintomas que as doenças trazem quando complicam e o paciente chega a internar, e saber principalmente se comunicar. Porque eu acho que antes da gente saber prescrever alguma coisa, a gente tem que saber ter um alinhamento correto com a família,
com todo mundo que está ali no plano de cuidados, com o paciente. E eu acho que esse é um aprendizado que não está no livro, né? Não está ali no Devita, não está no UpToDate, não está em nenhuma plataforma de aprendizado, é um aprendizado à beira-leito mesmo. Então, por mais que a gente não tenha o tempo formal de sentar e entender todas as linhas de tratamento que aquele paciente passou, para mim o grande objetivo do primeiro ano na residência é sair sabendo ser um bom paliativista, sabendo ser uma boa pessoa que se comunica, porque é isso que vai pautar a sua prática médica daí para frente, né? Tem um grande mestre nosso da residência que dizia que quem só sabe prescrever quimioterapia não é oncologista, é quimioterapeuta, né? Então eu acho que isso fica de recado aí para a ansiedade do primeiro ano. Assim, na parte da radioterapia, acho que além de tudo isso que a gente comentou, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, é estudar os casos que vê na prática clínica. Então, muito mais do que abrir um livro e ficar lá, no nosso caso é o Pérez, ficar lá lendo o capítulo inteiro, eu acho que pegar o caso clínico, destrinchar ele, assim, da forma mais completa possível, sabe? Então, é realmente ver o histórico do paciente, entender o contexto, entender por que a gente tá prescrevendo, entender a evidência por trás disso, mesmo que seja uma evidência que você não vai compreender de forma global e nem a linha do tempo daquilo, entender por que foi prescrito daquela forma, daquele jeito. Então, acho que o objetivo do R1, se eu fosse colocar aqui, seria realmente você pegar, destrinchar os seus casos, estudar de forma ativa por meio desses casos clínicos e entender o que está acontecendo pelo menos ali, pelo menos naquele micro ali. E aí depois, ao longo da residência, ao longo dos outros anos, vai ampliando essa visão e vai realmente entendendo o macro, né? Então, R1, não se desespere, você vai aprender na prática clínica, mas você também tem que ter algum esforço aí de pelo menos estudar o caso clínico que você vê no dia a dia, entender o que está sendo feito ali, mesmo que de forma micro. Acho que seria esse um conselho geral, assim, pro R1, né? E aí eu acho que ao longo dos outros anos da residência, passando esse turbilhão aí de informações que é o primeiro ano, é quando a gente começa a aterrissar um pouco na especialidade, né? A gente começa a entender a linguagem, a gente sabe desvendar melhor um prontuário, saber melhor como é que funcionam as siglas, como é que a gente raciocina dentro da especialidade, e eu acho que aí é o momento que a gente realmente tem que mergulhar na literatura médica, né? Entender quais são os tratamentos atuais e de onde viemos, principalmente. Oncologia é uma especialidade. Oncologia e radioterapia são especialidades de que as coisas mudam na velocidade da luz, né? A gente se formou com terapias que não eram padrão na época que a gente entrou na residência. Provavelmente daqui a 3 anos tudo isso vai ter mudado de novo. Então acho que muito mais importante do que saber tudo que tem nível 1 de evidência agora é o residente entender uma linha do tempo de como é que todo aquele raciocínio, de como é que todo aquele arsenal terapêutico foi construído ao longo do tempo, né? Uma atividade que a gente tinha muito interessante na residência, que eu sei que em várias outras tem, aqui em Recife é o caso também, eram os chamados journals, né? Em que a gente pegava uma doença, um cenário específico, por exemplo, câncer de mama HER2 localizado, e tentava entender desde os primórdios, como foi que surgiu o trastuzumab, quais foram os estudos pivotais, como é que isso foi evoluindo, até chegar ao momento de agora. Então, acho que o foco no segundo ano da residência, que é um ano que a gente tem mais tempo, que a gente já tem mais familiaridade, é de tentar pegar os estudos cardinais mesmo, o que formou cada uma das áreas e tentar entender o pormenor de cada um deles, né? Toxicidade, expectativas, por que algum deu certo, por que o outro não deu certo, porque é isso aí que vai construir o raciocínio para o que a gente tem agora. Acho que os journals é uma das ferramentas mais valiosas, assim, no R4, né? Acho que no finalzinho do R3 ali, quando você está em fevereiro, janeiro, você começa a criar essa familiaridade com as medicações, começa a se sentir mais seguro ali em passar um caso, você já passa de uma maneira mais linear, já entendendo o que o paciente tem, já sabe, enfim, ter uma noção melhor, que eu acho que é um processo de amadurecimento que é meio que natural durante da residência, né? E eu acho que a partir do R4 é o momento onde a gente vai se aprofundar mais mesmo, e aí sim buscar as evidências e, enfim, tentar buscar o que o Pedro comentou aí da timeline, né? Dessa linha do tempo, de como que foi construída essa evidência, né? Não sei, eu acho que, assim, na minha visão, uma das coisas que faz bastante diferença, assim, no processo de aprendizado também, na medida que a gente vai lendo também, vai aprendendo, a gente vai sendo exposto a determinadas situações que nos geram a necessidade de ensinar. Então, eventualmente, apresentações, enfim, coisas que você faz durante a residência, que você precisa fazer um seminário, que você precisa estimular a ensinar, falar sobre isso, a ter um pouco mais de amadurecimento a ponto de você se aprofundar, falar, puxa, eu vou estar falando sobre isso, eu não posso estar falando qualquer coisa, agora eu não estou lendo na minha mente, agora eu estou verbalizando.
Eu acho que esse processo é um processo de aprendizado que também é uma metodologia que eu considero assim, bastante interessante. E você tá lendo e criando, enfim, slides mesmo, vendo slides e fazendo os teus slides e preparando uma aula. E você dando essa aula para você mesmo, assim. Eu acho que isso é uma coisa que faz diferença no seu processo de aprendizado. Não sei se para radioterapia também você pensa que é a mesma linha de raciocínio. Não, com certeza. Eu acho que, assim, pro R2, o que eu falaria que é o mais importante é você ensinar o R1. Eu acho que faz parte do seu processo de aprendizado e do processo dele de aprendizado também. Então, através dessa aula que você vai dar pra ele, explicando de forma geral ou de forma específica alguma área ou algum artigo, você vai identificar as suas falhas, onde você tem que estudar mais, e aí sim você vai poder aprofundar mais nisso. Então, uma coisa assim que eu fiz durante a residência, que eu acho que deveria ser obrigatório, é você ter realmente essa cultura de ensinar o seu R- para você identificar as suas falhas. Acho que fazer aula também é um jeito de aprender de forma profunda realmente algum tema, e isso, assim, é fato. As aulas que você dá na sua residência são assuntos que depois são muito mais fáceis de resgatar na memória, né? Porque você teve um grau ali de contato com aquilo muito alto. E eu acho, assim, que a palavra timeline histórico para radioterapia e oncologia é a chave do aprendizado que eu considero, assim, verdadeiro. Porque à medida que você entende realmente o histórico daquilo, você consegue entender o porquê que aquela terapia ela foi testada, como que aquilo evoluiu daquele jeito, por que aquele outro estudo foi feito. E, assim, um dos melhores métodos que eu acho, agora já falando para R3, para aprender R3/R4 na radioterapia, é estudar através de artigo. Eu acho que artigo te dá esse histórico muito melhor na introdução e na discussão, te dá um pouco de direção futura, coisas que às vezes um livro-texto não vai te dar, nenhum up-to-date vai te dar com tanta profundidade quanto um artigo. Então, assim, não acho que é pro R1 pro R2, porque exige um grau de maturidade maior, mas R3, R4 tem que estudar através desses artigos, né, que foi o que o Pedro e o Otávio também comentaram, dos journals, dessas discussões que são feitas na residência, ou então por conta própria também, simplesmente pegando os artigos e lendo, né? Pegando os artigos clássicos, lendo, entendendo as referências dele, entendendo por que ele testou aquilo. Então isso pra mim é, assim, talvez seja a dica de ouro dentro da radioterapia e oncologia, como vocês comentaram, né? Estudar através de artigos pra entender o histórico e timeline. Indo um pouquinho mais além disso que Otávio e Maria Tereza falaram, eu acho que uma outra grande forma de você aprender ensinando é com seus R-iguais, né? Eu tive o privilégio de ter R-iguais brilhantes, né? Otávio foi um deles. E a gente aprendia muito junto, assim, a gente ia discutir um caso, olha, eu tô com esse caso bem interessante, internado, o meu assistente falou isso, aquilo outro, já ouviu falar disso? E a gente parava lá 5, 10 minutinhos no meio de uma tarde e olhava aquele estudo e discutia. A gente fazia isso, né, Otávio? Todas as tardes na enfermaria. E às vezes você ensinar para um amigo seu, uma pessoa que está ali do seu lado, vivendo a mesma coisa, é uma forma de você até reverberar a informação para si, né? Para ver quanto você assimilou do que foi passado numa visita, à beira-leito, o que quer que seja. E eu acho que é um método bem legal de aprendizado, sim. Uma outra grande coisa que a gente fazia na residência era recepcionar estagiários. A gente vê que cada dia mais o movimento de ligas médicas, né, Liga de Oncologia, Liga de Radioterapia, tem se fortalecido ao longo do Brasil, então, vez por outra, a gente recebia algum estagiário ou da clínica médica ou ainda acadêmicos de faculdade, e às vezes você ensinar o básico, assim, o esqueleto daquele tema, te dava uma certa segurança, ou então de voltar para casa e dizer, poxa, eu acho que isso aqui eu não soube passar muito bem, esse conceito, tenho que rever. Quem ensina, aprende 2 vezes, né? Então, acho que é uma grande chave de aprendizado ao longo da residência, sem dúvidas, é compartilhar o conhecimento. Eu acho que no R5, aí no caso do R3, né, no terceiro ano da oncologia, aí que entra, acho que o que na verdade é no R4, né, não no R2 que você comentou, né, Maria Tereza, que ensina o R1, né. Acho que o R5, o último ano da oncologia, é o ano que eu considero que eu acho que daí é a pessoa que está ensinando, a pessoa que está entrando, né? Sendo a referência da pessoa que está entrando ali e está desesperada e tentando entender as medicações, e você ali está naquele passo a passo. Não, vamos começar devagar, é isso aqui, depois é aquilo ali, depois você vai aprender agora. Dá uma olhada nesse artigo aqui, quando você tiver calma, né? Acho que é o ano onde você começa a virar essa referência. E, pelo menos para nós, na nossa formação, foi um ano também que você era referência dentro da enfermaria, então também te dava um amadurecimento tanto ambulatorial, como também pacientes internados tomando a decisão do cuidado do paciente ali, que está numa fase
geralmente muito difícil da vida, né? Então, acho que no R5 é o momento onde você começa a consolidar. O último ano é o ano que você começa a consolidar tudo aquilo que você está construindo, e aí você começa a ter mais amadurecimento para entender melhor e mais aprofundado a oncologia. Não sei o que você pensa, Pedro, assim, das metodologias a partir do R5, assim, o que você acha que é importante? Eu concordo com o que Maria Tereza falou. Eu acho que é o ano que a gente está mais maduro, né? E por maduro, leia-se, entender bem um caso, entender um pouco o esqueleto da especialidade, mas ninguém precisa entrar no R5 achando que vai saber as firulas de cada estudo, né? A gente se forma sem saber disso, tem oncologistas que vão formando suas áreas específicas, então é impossível a gente estar à vontade com toda a vastidão de conhecimento da oncologia, mas acho que no R5 é o ano que você pode se dar ao luxo, entre aspas, de realmente mergulhar nos artigos, né? De entender um pouco mais de metodologia científica, de ler realmente. Eu acho que a introdução de artigo, como Maria Tereza bem colocou, é uma das melhores fontes para aprender daquela área, porque você está ouvindo especialistas naquela área falando sobre tudo que construiu do background do assunto. Então, para mim, é fantástico. Você lê uma introdução que tem 3, 4 parágrafos, é rápida, mas que está perfeita, assim, está sucinta e tem todas as informações que você tem que ter, né? Eu acho que uma grande pergunta que fica nesse momento, e a gente vem percebendo isso ao longo da residência, é como conciliar essa rotina de estudos com o trabalho, né? No primeiro ano da enfermaria, salvo raras exceções, a gente não consegue trabalhar, né? Por motivos diversos, né? Cansaço físico, mental, enfim, um ano que você se dedica mais para a residência. Mas ao longo da residência, ao longo do segundo, do terceiro ano, tanto na onco quanto na radioterapia, vem a necessidade de suprir um pouco o financeiro, né? Já que a gente sabe que a bolsa da residência médica está muito aquém do necessário. E aí, como é que a gente faz para conciliar a residência com esse trabalho externo? Como é que vocês faziam? Plantão. Eu acho que, enfim, o que eu conseguia fazer ali na medida do possível eram plantões de hospitalista e, eventualmente, quando era autorizado ou não a entrada de, por exemplo, plantões de quimioterapia, né, que a gente poderia estar fazendo esse suporte. Eu acho que na verdade, a entrada dentro de um plantão de quimioterapia, acho que talvez seja uma das formas que a gente tem também de começar a ter um pouco mais de vivência, né, na prática da oncologia, né? Eu acho que você começa a ver um pouquinho mais, eventualmente, se você está no setor do SUS e não no do privado, você começa a entender um pouquinho melhor das medicações já dentro do ambiente do privado, do convênio, começa a ter um pouquinho mais de vivência, um pouco mais de segurança em relação à parte de reações. Eu acho que é por esse caminho, assim, não sei, para a radioterapia tem alguma coisa diferente, assim? Eu acho que conciliar qualquer estudo com trabalho não é fácil. A gente, assim, acho que o primeiro ponto é entender que não tem hack. O que eu fico vendo na internet às vezes é, vem aqui aprender um método pra você realmente render mais horas. Gente, isso, assim, na minha opinião, não existe, sabe? Não tem hack, é difícil conciliar mesmo. Acho que a primeira coisa é alinhar a expectativa e aceitar. Vai ser difícil e não vai ser o mundo ideal, porque o mundo ideal é aquele, né, que você tem o dia inteiro livre pela frente. Você vai acordar às 8 da manhã, vai tomar um café, e depois desse café você vai estudar um pouco, e depois distrair. Não existe isso. Acho que tem que aceitar que é difícil mesmo. Tem que colocar, assim, sentar, né, na cadeira e realmente ir pro estudo, assim, no tempo que você tiver disponível, na rotina que você tiver disponível. 1 hora por dia, que seja 1 hora por dia. Meia hora por dia, que seja meia hora por dia. O que eu vejo é muita gente procrastinando e jogando isso para um futuro ideal que nunca vai existir. Ah, não, porque quando eu chegar mais cedo em casa, quando eu chegar da residência às 6 horas, quando eu chegar do meu trabalho às 6 horas, eu vou pra academia e depois eu vou estudar. Não existe. Então, assim, é sentar com o tempo que você tem disponível e organizar. Eu acho que a organização aqui é a chave de realmente conseguir ter essa evolução, mesmo que pequena, ao longo dos dias. Então, uma coisa que eu gosto de fazer e gostava também na época da residência e quando eu comecei também no mercado de trabalho, que eu tinha que estudar para a prova de título, é colocar numa folha o que eu preciso estudar, todos os temas que eu preciso estudar. Depois de mapear esses temas, o segundo passo é realmente estudar, começar a estudar. E aí, quando eu falo começar a estudar, eu preferia, e óbvio, né, vou ser sempre defensora da metodologia ativa, que você vai fazendo questão, e a partir dessas questões, você vai vendo as suas fraquezas, e aí vai aprofundando nos temas que você tá mais fraco. O que eu acho muito importante, que aí sim talvez seja o mais próximo de um hack, o mais próximo de uma dica, é cronometrar o estudo. Então, é uma coisa que eu faço, sempre fiz. Tem vários aplicativos disso, que é o método Pomodoro, né? O que eu uso chama Focus Keeper. Você basicamente coloca lá um tempo que você vai estudar,
o aplicativo deixa o tempo rolando, te dá depois o tempo de descanso e depois o tempo que você tem que voltar a estudar. Eu acho que isso é um jeito de você ver qual que é a sua eficiência nos estudos, é um tempo de você se programar para os próximos estudos, saber que, por exemplo, para eu fazer 50 questões, eu demoro, por exemplo, 1 hora ou 2 horas líquidas, né, que são horas de estudo mesmo. E te dá também mais foco, porque às vezes você senta para estudar, o telefone chama, aí você levanta, aí você vai na cozinha pegar uma água, aí você vai fazer um café, então você tem que ter uma organização nesse sentido. Então, 3 coisas fundamentais aqui. Não tem hack, é difícil, tem que alinhar essa expectativa, cronometrar tempo ajuda e ajuda você também a programar os próximos estudos. E assim, meia hora por dia é melhor do que 0. Então, pegue o tempo que você tiver, aqueles 15 minutos, 30 minutos, e começa. Isso que eu acho que é o principal. Eu concordo plenamente. Acho que 2 pontos aqui importantes falar. Otávio falou de plantão de quimioterapia, né? Essa não é a realidade em todos os lugares do Brasil, mas eu sei que é uma realidade em vários. Então, o residente que tem o privilégio, que eu digo, que é ao longo da residência, de dar um plantão numa sala de químio externa, quer seja da instituição que a sua instituição está vinculada ou de algum outro lugar, como era o nosso caso, ele é um felizardo, porque ele está tendo contato com drogas novas, com novas reações medicamentosas que a gente tem que saber, e ele tem contato também com prontuários, né? Então eu costumava fazer do meu tempo de plantão um tempo de estudo. Às vezes a enfermeira ligava dizendo que tal paciente teve uma reação, e além de tentar fazer todo o manejo da reação, eu tentava entender, eu tentava ler um pouco do prontuário, ver como é que aquele especialista pensou. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. É um estudo indireto, de novo, mas que você tenta entender um pouco fora da caixinha, sair da cabeça dos seus assistentes da residência para um outro ambiente, né? E o segundo ponto, acho que a Maria Teresa bem pontuou, é questões. Acho que esse é um aprendizado também que não é convencional, né? Não é aquilo que a gente espera de sentar num livro e aprender, mas eu acho que é um dos aprendizados mais rentáveis, que é quando você senta e você entende realmente quais são os seus déficits em cada área. E foi nesse intuito, inclusive, que a gente quis montar o aplicativo, né? Era uma coisa que eu sentia falta ao longo da residência, e as poucas situações em que eu tive que fazer algum banco de questões, que eu tive que me preparar para alguma prova, que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que foram as situações que eu rendi mais aprendendo. E às vezes o aprendizado de fazer uma questão, ele cabe dentro de um plantão, ele cabe entre um paciente e outro do ambulatório quando alguém falta, sabe? Fazer 10 questões é melhor do que fazer nenhuma. Fazer 20 questões é melhor do que fazer 10. E assim sucessivamente, né? Você vê um pouco da referência bibliográfica, discute com seus colegas depois. Então, acho que isso traz vários frutos de aprendizado de maneira indireta também. Eu acho que uma questão que eu considero, assim, que é muito importante, assim, que é sair da zona de conforto, né? Eu acho que tudo que te tira da zona de conforto parece que é papo de coach isso, né? Mas é a realidade, eu sentia isso, né? Sair da zona de conforto, você se estimular a ponto de, por exemplo, eu vou fazer uma prova de título, vou fazer a prova da ASCO, vou me testar, me desafiar a fazer algumas questões. Eu acho que isso são situações onde você se coloca fora da sua zona de conforto. Eu, particularmente, sou uma pessoa que facilmente vou na mesma monotonia, assim. Vou ali na questão da inércia. Se tá parado, continua parado, E eu acho que você comentou, não tem uma fórmula mágica, é você se colocar na zona de desconforto, que é isso que você vai, acho que, se estimular a conseguir crescer do ponto de vista, a gente tá falando aqui no caso acadêmico, né? Então eu percebia que as formas onde eu mais crescia da parte acadêmica era quando eu tinha uma aula para preparar para a residência, ou quando eu tive que estudar por questão para a prova de título, ou estudar para a prova da ASCO. Foram situações onde eu me colocava, puxa, eu não posso, tô com receio de fazer feio aqui, tô com receio enfim, de ir mal mesmo, assim, de me enfim, não conseguir ter um desempenho bom. Eu acho que nessas situações é onde eu falava, não, eu vou estudar, vou agora me internar aqui e vou estudar. Então, quando você tá fora dessa zona de conforto, eu acho que é uma situação onde você realmente tende a crescer mais, assim, pelo menos isso funciona pra mim, né? Acho que para outras pessoas pode ser que funcione também, né? E você ter o estímulo isso através de questões, eu acho que é uma coisa bem interessante, né? Porque você pode se autodesafiar, né? E, puxa, agora eu vou querer fazer tantas porcentagem de acerto sobre esse assunto. Eu fiz 50% de acerto num assunto X que eu não sabia nada no primeiro ano. Agora no segundo ano eu fiz de novo e já sei um pouco mais. No terceiro ano agora já fiz mais de 80%. Você vai estabelecendo essas metas pra você e aí acho que isso é uma forma de você crescer também. Não, eu acho que
o que você comentou agora também, só vou fazer esse pequeno adendo aqui, mas foi exatamente desse jeito que acabou surgindo a ideia do app. Eu acho que eu nunca falei isso, assim, nem no Instagram, e poucas pessoas sabem, mas eu tava estudando pra prova de título, assim, fazendo as provas passadas e vendo que eu tava errando. Falei assim, gente, não é possível, vou fazer prova de título daqui 6 meses, tô errando umas coisas que não era pra eu estar errando. O que tá acontecendo aqui, né? E aí eu pegava o que eu tava errando, escrevia num post-it e colocava na parede. E assim, faltando uma semana pra prova, a minha parede era só post-it, tipo, só tinha post-it. Aí você fica assim, né? Não é possível, tipo, ou meu método de estudo não tá tão bom, ou tá pouco eficiente. E eu falei, não, tudo que eu mais queria era realmente ter alguma coisa assim, no meu celular, que eu estivesse estudando, e aí tô estudando lá, fiz uma questão, eu errei, e aí logo embaixo aparecesse uma resposta baseada em evidência. Porque assim, o que eu fazia? Eu errava a questão, eu ia abrir o artigo, abrir o livro, escrevia o que tava certo, aí colava, aí depois ficava lá, tendo que ler de novo. Eu falei, não é possível, a gente tá em 2020, né? Na época era 2020, não existe nada, não, tem que mudar isso. E aí, foi até por isso que surgiu o aplicativo, mas foi só um pequeno adendo aí, porque faz todo sentido, né? Tanto a questão de estudar por questão, quanto também de você se cobrar, de você ter metas, de você querer passar em provas, de você, assim, e querer aprender mais, né, de certa forma, porque o objetivo de tudo isso realmente é você saber mais para ser um médico melhor pro seu paciente. Então, a última instância disso é o cuidado do paciente. Então, você tem que se cobrar mesmo, não pode ficar numa zona de conforto e não pode aceitar também não estar atualizado, não pode aceitar não estudar. Então, isso é uma coisa, assim, que eu acho, principalmente, assim, todas as áreas da medicina, mas acho que na radioterapia e oncologia, que tem aquela velocidade enorme de publicação que o Pedro comentou, isso é fundamental. Fundamental. E falando em prova, que eu acho que esse é um tema que traz muita ansiedade para quem está terminando a residência, né? Quer seja fazer a prova de título, quer seja nas instituições que a gente tem que prestar uma prova, que é a prova da ASCO, por exemplo, quer seja mesmo para quem vai prestar a prova da ESMO, que é uma outra prova que faz lá no Congresso. Como é que foi que vocês se prepararam? Otávio, você que teve um desempenho brilhante na prova de título, como foi que você se preparou? Capaz, né? Mentira, tá, pessoal? Mas vamos lá. O que eu acho que... Eu ia fazer só um complementar ao assunto que a Maria Tereza comentou e faz o link com o que você perguntou também. Eu acho que a gente, talvez de uma forma, na nossa vida acadêmica desde a infância, a gente aprende pelo nosso método a fazer questão. Eu acho que a gente é estimulado, e acho que médico, talvez, não sei como é que são nas outras profissões, mas parece que no perfil do acadêmico, de medicina, do médico, da pessoa que está tentando vestibular, é um perfil onde, desde o ensino médio, ensino fundamental, você está aprendendo a fazer questão. Então você está treinado a responder e acertar questões. E eu considero, acho que talvez seja por isso, né, imagino, que acho que questão é uma das formas mais práticas e de uma forma mais leve que eu considero de aprender. Eu acho muito importante ter atividade teórica, aula, ali sentar para você ler de uma forma tradicional, mas eu acho que estar de uma forma ali fazendo as questões daquela prova que a gente está tentando, enfim, seja lá na época do vestibular, depois na residência, agora mais recente na prova de título, eu acho que é uma forma que eu considerei assim, muito prática assim, no meu dia a dia, assim, e também uma forma tranquila porque eu pudesse conciliar também no meu cotidiano, né? Vocês pensam de uma forma diferente, assim? Não sei. O que funcionou para vocês? Para mim funcionou muito questão também. Acho que foi a virada de chave, né? A gente teve esse contato no segundo ano da residência, quando fez a prova da ASCO, em que a gente teve acesso a um banco de questões que a ASCO disponibilizava, né? Enfim, um banco pago, inclusive. E eu acho que foi a partir dali que eu comecei a ver que era o aprendizado mais rentável que tinha, né? Era quando eu pegava uma área, como o Otávio falou, e eu colocava uma meta. Poxa, eu não posso estar acertando 60% só disso, eu preciso aumentar 20%. Então, ou eu vou ler mais, ou vou ver mais journal, ou eu vou entrar aqui nessas referências e rever isso depois. Acho que as questões ajudavam muito. Até porque, em termos de prova, a gente sabe que as provas não são 100% justas, né? Às vezes elas dependem do avaliador, dependem do ano que está caindo cada tema, depende de um espaço amostral diferente. Então, até para você conhecer bem como é que funciona cada prova, o ideal é que você faça o máximo de questões possíveis que são próximas daquilo ali. E é nesse intuito que a gente tem tentado montar questões parecidas com a prova de título, parecidas com a prova da ASCO, parecidas com a prova da ESMO, porque eu acho que é a partir daí que a pessoa vai se familiarizando um pouco de como cada tema é cobrado em prova, né? Tentando trazer isso cada vez mais próximo da prática clínica mesmo.
Acho que só adicionando, assim, que a gente tá comentando sobre preparação de prova de título, eu acho que é interessante fazer as questões em 2 momentos. O momento antes de você estudar, mesmo que sua porcentagem de erro seja muito alta, porque você vai ver como que aquele tema ou subtema é cobrado para quando você for ler, você vai ter uma leitura muito mais proveitosa. E depois de estudar também, porque aí sim você vai considerar a sua porcentagem de acerto, vai considerar realmente se o que você estudou, você absorveu e tá aplicando ali nas questões. Então eu acho que as questões ajudam tanto no pré quanto no pós, né? Antes de começar a estudar mesmo, quanto depois. E elas em si, com os comentários baseados em evidência, elas são um estudo propriamente dito, né? Porque tá tudo ali. Basicamente, você tem a referência, você pode abrir o artigo depois, e você já tem aquela evidência ali que tá comentada e destacada. Então, eu acho que realmente é um método que poupa tempo, é um método que é eficaz, é ativo e chama até de gamificado, né? Porque gamificado porque você compete com você mesmo e tenta melhorar cada dia ali, vendo se você conseguiu fazer mais ou menos questões. Então, eu acho que, assim, preparar para a prova de título é ler, é artigo, é questão, e tentar conciliar tudo isso, tentar mesclar tudo isso, talvez seja a melhor forma nesse preparatório. Além de organização e tempo que a gente comentou no início também do podcast. Uma outra estratégia que a gente usou muito é grupo de estudo, né? Assim como todo mundo fez na época de entrar na residência, às vezes é sentar e resolver uma prova junto, porque cada um tem mais familiaridade com o tema, tem mais facilidade de assimilar cada especialidade em específico. Então, quando você está junto de um grupo de pessoas que está motivada para aquilo ali, aprender fazendo questões rende ainda mais, eu acho, né? Você aprende sozinho e você aprende com o outro. Então, eu acho que essa é uma estratégia muito legal para fazer qualquer prova preparatória na oncologia, na radioterapia, é ter um grupo de amigos ali que pense parecido com você, né? Isso é bem legal. Eu acho que ter os apoios dos seus iguais é uma coisa que faz total diferença, né? Ter esse ponto de apoio é uma coisa que acho que só agrega, né? É uma coisa que estudar junto, estudar em grupo, um fazer questão pro outro, flashcards, são todas metodologias que eu também acho que são muito interessantes, assim. Eu lembro quando a gente tava lá estudando pra prova da ASCO, tinha uma pessoa no computador e 5 em volta ali tentando resolver as questões da hematologia lá que caía na prova, enfim, umas assuntos meio difíceis demais ali, e a gente todo mundo olhando, e aí depois lia a referência, e aí todo mundo junto tentava entender por que estava acontecendo isso, cada um dava o seu palpite. Eu acho que essa metodologia é uma coisa muito dinâmica, né, muito interativa, muito leve. Quiz é uma coisa que eu acho que a gente vê até programa de TV, né, que coloca quiz ali, as pessoas vão tentando acertar, se desafiar, é uma coisa que gera um carisma ali, né, então acho que é uma coisa bem interessante. Pessoal, acho que o papo tá bom, né, acho que se a gente for parar aqui para falar de como a gente aprende na residência, a gente pode passar a noite inteira aqui conversando, mas eu acho que os principais pontos, assim, de como fazer um bom aprendizado e como realinhar as expectativas para cada um dos anos da residência, a gente conseguiu passar bem, né? O que vocês acham? Tem alguma coisa que faltou, que vocês querem pontuar? Não, acho que a gente passou em todos esses pontos, e as próximas perguntas, eu acho que a gente até pode deixar aqui de spoiler, né, para os nossos próximos podcasts, que eram: residência é hora de focar na sub? Será que a gente pode estudar com um olhar diferenciado? E qual que é o momento de pensar em publicação científica, né, e participação em congressos? Então, a gente deixa isso para um próximo podcast. Se alguém também tiver mais sugestões e quiser mandar temas pra gente discutir por aqui, podem mandar pelo Instagram ou deixar um comentário. E que mais? Otávio, quer completar alguma coisa? Falar alguma coisa? Acho que é isso, só acho que foi bem legal, acho que é uma conversa que, não sei, eu tenho a sensação de que quando eu tava na situação de ter entrado na residência, poder talvez escutar essas palavras assim também é uma coisa que eu acho que vai dar um alento, assim, porque a gente entra muito. Eu, particularmente, entrei muito me deparando com um mundo novo e um desespero. E acho que você saber que, cara, tá tudo bem, as coisas vão se encaixando. Depois parece que tá tudo bem e não tá, né, Pedro? A gente tá indo no mercado e estamos aí buscando nosso espaço. Vai ser tema para outro próximo podcast. Acho que a vida vai levando assim, a gente vai crescendo juntos. A ideia é a gente fazer isso para abrir espaço para todo mundo também participar, no ponto de vista de comentar, dar ideias de podcasts. Eu acho que isso é uma coisa que a gente quer que cresça todo mundo junto, né, com isso. Então, tem espaço também pra gente comentar coisas sobre o jovem oncologista, quais são as nossas alegrias agora formado, quais são as nossas frustrações. Acho que são coisas que podem ser coisas para os próximos capítulos. Sim. Vocês querem deixar uma mensagem final para cada um? Qual que é o melhor hack? Não existem hacks, mas qual que é o melhor dica aí de estudo para todo mundo? Utilizar o Oncotera Quiz.
Eu acho que o grande aprendizado na nossa questão. parte, utilizar o radioterapia. Exato, acho que eu aprendi. Também é uma ótima dica. A dica é essa. Constância, 1 hora por dia, todo dia. Utilizar oncoteraquiz e radioteraquiz. E lembrar que não existem hacks, que é difícil, tem que dedicar um tempo pra isso, mas que no final dá certo. É isso aí, gente. Isso aí. Muito obrigado. E Boa. na próxima a gente se encontra pra falar desses outros tópicos aí. Até! Tchau, tchau. Tchau, tchau.